Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor, que já falou tanto aqui conosco até agora. Que nós, se fôssemos encerrar, já estaríamos cheios e prontos para seguir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos nos Salmos 66. Louva o Senhor Jesus, que só por Ele estou aqui no altar mais uma vez. Obrigado aos pastores, à igreja pela confiança e pelas intercessões de sempre. Cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos com seus filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio ali, e ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e ao que consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxe-nos a um lugar de abundância. Entrai em tua casa com holocausto, pegar-te-ei os teus votos, que haviam pronunciado os seus lábios e disser a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocausto de animais médios, com adorante fumo de carneiros, oferecerei novilhos nos cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus. Eu contarei o que eu tenho feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a minha voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém? Glória a Jesus. Claramente um salmo de louvor, um salmo de gratidão. Um coração grato e tão feliz que parece que está dançando no meio do povo, convidando para adorar. Convidando, chamando para adorar e para que enxerguem a face do Senhor Jesus. Para que enxerguem o Deus vivo que pôde fazer todas essas obras. Aqui não disse, o salmo é de Davi. Pastor? Não fica claro o autor, mas sabemos que é um servo de Deus, muito fiel e temente, que pode receber a glória de Deus, que tinha posicionamento muito adequado, puro, santo, diante do Deus vivo, para que pudesse falar dele dessa forma, sentir dessa forma. Certamente é um homem temente ao Senhor, obediente à sua palavra, obediente à sua voz, que pôde ter o seu clamor atendido para chegar nesse ponto aqui de gratidão. E ele convida as terras a entrarem em júbilo com ele, a se alegrarem com ele. Como diz na palavra, que nós temos que nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E ele sai convidando a todos, convidando. E é exatamente como nós nos sentimos quando a gente conhece o Senhor Jesus lá, quando a gente se converte, a gente quer que todo mundo enxergue. E quando a gente vê a face do Senhor, quando a gente sente essa presença, isso nos impulsiona ainda mais a querer que todos possam sentir isso, que todos possam viver isso. E aí nos dá aquele ânimo,
Porque nada como sentir a presença de Deus, sentir o seu fogo nas nossas costas. Não tem como a gente sentir algo tão perfeito e maravilhoso e permanecer quietos, calados, como se aquilo fosse só nosso, como se nós sozinhos tivéssemos direito disso. Porque não é assim. Não é. O Espírito Santo é para todos. A morte de sangue, a morte de cruz, o sangue derramado é para todos. Então é por isso a necessidade grandiosa de partilhar isso, de falar, ei, existe esperança, vem cá, eu posso te mostrar, eu posso te dizer. É o próprio Espírito Santo chamando as outras vidas, não porque nós somos bons, irmãos, não porque nós, não. É o Espírito Santo que habita em nós e faz tudo isso ser gerado e acontecer, e faz a palavra ir no coração do outro ali e penetrar como espada de dois gumes. É o Espírito Santo de Deus que atua na nossa vida e que vai atuar na vida do irmão, do amigo, do vizinho, do primo, daquele que você ora, daquele que clama, que parece ser impossível. Impossível. Tem gente que a gente passa a vida inteira orando, e aí tem uma hora que nem você mais está crendo na oração. Como disse o pastor Alexandre, diga misericórdia por isso. Mas existe sempre esperança. O Senhor é nossa esperança viva, e Ele não desiste de ninguém. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Então, de quem mais Ele pode desistir? Nós estamos falando aqui de um Deus, onde diz aqui no versículo 3, dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os seus inimigos. Toda a terra te adorará e cantará louvores, eles cantarão o teu nome. Como é sempre dito aqui em cima desse altar, se o Senhor Jesus chega na guerra, não existe mais guerra. Ele manda anjo, Ele manda arcanjo. Enquanto nós estamos aqui pregando a palavra, ouvindo, fazendo nossos afazeres, há uma guerra espiritual que, se nós pudéssemos ver, nós viveríamos ajoelhados. Mas como nossos olhos, não são capazes, a gente não faz direitinho como deveria ser. Mas existe uma guerra travada 24 horas, uma guerra que nunca se cessa. Mas acontece que, em certos casos, quando o Senhor Jesus... Ele nem precisa levantar do trono, porque apenas a respiração dele já faz a guerra cessar. Já faz o mar se abrir, então a guerra cessa. Ele pensar em levantar, a guerra já acabou. É um Deus desse. Então, não tem por que você desistir daquele que você ora, que parece impossível. Porque vai chegar a tua hora de cantar esse cântico de louvor a Deus. De salmodiar dessa forma, de pular e chamar todo mundo, vem, porque se Jesus fez por mim, vai fazer por você também. Vai sempre chegar esse momento, irmãos. Não é fácil o trajeto, Nunca é simples essa passagem, a espera. Nós não somos capazes de ficar aguardando algo por longa data, sem cair em desânimo de vez em quando. Apesar da palavra do Senhor Jesus dizer, esperei com paciência no Senhor. Nós somos tão falhos que a gente sempre dá aquela escorregadinha e fala, oi, meu Deus, até quando tenho que orar por isso? E aí parece, não, hoje vai acontecer. Aí não acontece. E aí, nisso, se passa meses, e se passam anos, e aí você vê o tempo passar, e vê aquela alma continuar perdida, e vê aquela doença continuar no corpo, e vê aquela situação continuar dentro da sua casa, e você vê aquele monte de situações, e você fica assim. E esse trajeto, ele é doloroso, ele é maçante, sim, mas existe um tempo para todas as coisas. E o que a gente vai fazer? Se fosse no meu tempo, ia dar tudo errado, Porque eu não sei de nada. Imagina se o Senhor Jesus me dá o Levi, a loja, o marido, as coisas, tudo no meu tempo, no tempo que eu achei que seria mais correto. Ia ser uma confusão, irmãos, porque nós não temos sabedoria para isso.
Então, a sabedoria é dele. E se você levantou a mão para escolher estar com o Senhor Jesus, você vive debaixo da sabedoria dele agora. Então, não tem por que temer, não tem por que desanimar. E a gente continua fazendo isso. A gente continua desanimando, a gente continua diminuindo o ritmo da oração quando vê que não aconteceu. Mas continue, continue, continue. O Espírito Santo de Deus está ali, ele sempre vai te incomodar. Enquanto o Espírito Santo de Deus te trouxer à memória, quando você estiver de joelhos, aquela oração, você vai continuar fazendo aquela oração. Se fosse para deixar de orar, você não ia nem mais lembrar. Mas a sabedoria de Deus faz com que o seu Espírito atue em nós e faça aquilo fluir naturalmente. Então, não é tempo de desistir. Continue orando, porque o tempo de louvar vai chegar. Aleluias. Versículo 5. Vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos com os filhos do homem. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, e ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os olhos estão sobre as nações que não se exaltem os rebeldes. Aleluias. Quando eu li essa passagem, onde cita a abertura do mar, eu lembrei, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de Lamentações 3:21, onde diz: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. É aquele famoso trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quando nós estamos em meio a situações muito difíceis, a melhor coisa que você tem a fazer é começar a se recordar de tudo que Deus já fez. Todos nós aqui temos inúmeros feitos de Deus nas nossas vidas, porque senão nós não estaríamos aqui. Porque ninguém vai ficar perto de um Deus que nunca sentiu, que nunca ouviu, que nunca viu nada. Né? Senão é uma coisa vazia, oca. E nós somos capazes de sentir e ver a transformação dele na nossa vida desde o dia que levantamos as nossas mãos. E aí você para lembrar de tudo que ele já fez. Tudo. E aí você vai lembrando de um, vai lembrando de outro, de outro. Aí você lembra, nossa, teve aquele milagrão, teve aquele milagrinho, teve aquela mãozinha de Deus aqui, teve aquela mãozona de Deus ali. E aí você vai lembrando e aquilo vai te alimentando. E aí quando você vê, ao invés de reclamar, ao invés de olhar e parecer que é impossível, que está doendo muito, a gente faz o quê? A gente louva. A gente começa a adorar. Adorar, 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 adorar. Porque não tem como a gente se lembrar das obras do Deus vivo e não querer adorá-lo. E a mão de Deus é movida por adoração. E não é uma troca, não é uma coisa forçada que a gente vai fazer. Isso vai fluir, irmãos, naturalmente. É por isso que está escrito aqui na palavra, que nós temos que trazer isso à memória. A importância de guardar no nosso coração, na nossa mente, aquilo que o Senhor já fez por nós. Porque isso é testemunho para o outro e é testemunho para mim mesmo. Porque nós somos tão... O tempo passa, as coisas correm. E às vezes a gente acaba olhando para uma situação que às vezes você até já passou diversas vezes, assustado. Quando você nem precisava mais se assustar. E aí o Espírito Santo vem, ei... Mas eu já fiz isso com você, filho. Calma, fica tranquilo. Isso daqui não é nada. E aí a gente começa a adorar o Senhor Jesus. E quando vê, você já passou por outro. E aí você já está louvando. E assim, sucessivamente. De fé em fé e de glória em glória, como a Rosângela acabou de dizer. Versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste nas redes, afligiste os nossos lombos. É fácil? Ser refinado como prata, como ouro? Não. É dolorido. É difícil. Mas faz parte do processo. E muitas vezes eu estava... eu lembro, acho que foi
Primeira vez que eu ouvi essa coisa toda de refinar o ouro foi até pela ilustração da irmã Roseli. Então, tem aquela coisa de ser exposto ao calor e aquilo começar a ser revelado, porque todas as impurezas elas vão saindo até que a prata ou o ouro começa a reluzir. Então, quem está lá fazendo esse processo começa a ver a própria imagem, né? E não é à toa que o Senhor Jesus usou a prata e o ouro para se referir a nós. A perfeição, exatamente, a perfeição do Senhor Jesus. Só que aqui no caso a prata muitas vezes, dependendo de onde ela é usada, exposta, ela começa a oxidar. Às vezes nós temos uma joia de prata e dependendo do que você fizer, ela vai mudando de coloração e ficando meio pretejadinho. Já viram isso? E é isso nas nossas vidas. Dependendo de onde nós estamos, onde nós somos colocados, dependendo de como estamos encarando as coisas, dependendo de N fatores, nós começamos a oxidar. E aí vai vindo as manchinhas, tudo de novo. Vai vindo aquela sujeirinha aqui, e a veste branquinha, limpinha, que o Senhor Jesus fez para nós, começa a ficar assim, meio amarelada. E aí a gente reclama. Estou passando por isso de novo. Mas vai de novo. Ai, meu Deus, mas só vive em prova. Mais isso, mais aquilo. E não repara que, às vezes, por nossa culpa mesmo, nós estamos passando tudo de novo. Porque vai ser necessário limpar de novo. Glória a Jesus, que não precisa mais passar lá no fogo, nem nada disso. É dar uma esfregadinha ali com o produto correto, e aí já está tudo resolvido. Mas isso acontece. E isso acontece sempre. E se não acontecesse isso com alguém, nós não estaríamos aqui, né? Nós estaríamos lá na glória, prontinhos já, louvando, tudo em paz, num corpinho incorruptível, ia ser ótimo, né? Mas aqui estamos ainda para conseguir ter todo esse processo até chegar esse dia. Aleluias. Versículo 13. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e disseram a minha boca quando eu estava na angústia. Quando nós estamos em angústia ou no meio das situações, chega sempre aquele momento de desespero que você quer sentar e chorar e você não sabe mais o que fazer, porque parece que a oração não flui, que a situação não passa, que as coisas não acontecem. E aí chega o tempo do voto. Eu já fiz muito dessas coisas. E hoje acho que, vamos usar essa palavra, eu amadureci um pouco e aprendi, né, como caminhar melhor com o Senhor Jesus. Mas, nossa, há uns 5 anos atrás, diga misericórdia, né? Era tudo eu falava, acho que eu vou fazer um voto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como se fosse uma troca, enfim. E, glória a Deus, eu nunca deixei de cumprir nada do que me propus com o Senhor. E os votos são importantíssimos, irmãos. Não estou falando que não. Mas aqui na palavra está dizendo sobre pagar os votos. Às vezes você está lá no meio da angústia, e aí você fala, Senhor, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Ou eu vou fazer isso para que aconteça aquilo. E aí passou aquele momento de angústia, de aflição, e o voto caiu no mar de esquecimento. E aí você até pode esquecer. E às vezes dá aquela lembradinha assim, né? É mesmo. É verdade. E deixando para depois, para depois, para depois. Só que no mundo espiritual isso tem um peso muito grande. Então eu não posso agir dessa forma. Assim como você não quer ficar esperando o tempo de Deus, não faça com que Deus fique esperando que você pague aquilo que você mesmo se propôs a fazer. Então, quando você liberar um voto, uma consagração, o que seja com o Senhor Jesus, cumpra. Cumpra, porque isso é muito, muito sério. Isso é lançado no mundo espiritual, então não tem como cair no mar de esquecimento e achar que nada vai acontecer. Porque vai acontecer. Porque Jesus castiga, porque Deus castiga? Não. Porque Ele é justo e porque milhares de anjos, arcanjos, querubins e demônios ouviram você pronunciar. Então, se nada acontecer, não faz sentido, né? Então, pague sempre. Nunca
faça algo que você não vai conseguir cumprir. E uma coisa que uma vez nós estávamos assistindo um vídeo, não lembro de quem, enfim, e aí o rapaz falou, nunca faça voto eterno. Eu nunca mais vou comer pipoca. Eu nunca mais vou fazer tal coisa. Porque nunca mais é muito tempo. E nós humanos, nossa mente trabalha como se fosse em blocos. Então, depois de um tempo, 5, 6 anos, aquilo começa a ser deletado. Porque o HD precisa de mais espaço, sabe? Então, de repente, vai chegar um momento que você vai estar em algum lugar e vai comer uma pipoca sem querer e quebrar o voto que você disse. Então, sempre estabeleça prazos. Prazos. Senhor, eu vou ficar uma semana, um mês, um ano, 2 anos. Um prazo suficiente que você sabe dentro de você que você não vai esquecer, que você não vai falhar. Porque esse negócio de voto eterno, de eu nunca mais vou fazer tal coisa, dependendo do que for, irmãos, é pegadinha. Não vai rolar, não vai dar certo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 16, 20. E ouvi todos que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Você pode contar o que tem feito a alma para muitos ímpios, para várias pessoas que ainda não conhecem. Mas existe uma coisa muito gloriosa, que é você contar o que Deus tem feito a sua obra aos teus irmãos. Uma coisa é eu ir lá e falar com a minha família, por exemplo, que ainda não conheceu o Senhor Jesus. Uma coisa é chegar aqui e falar, Fê, Alê, Du, está acontecendo isso. Uma coisa é certa, vai começar uma glorificação. Vai começar aquele glória, vai começar o chororô, porque todo mundo aqui gosta de chorar, né? E aí vai começar a chorar, vai começar a louvar a Deus, vai começar a glorificar e vai entender a profundidade daquilo que está sendo dito. Porque tem coisas que são preciosas. E quando a gente compartilha com os nossos irmãos, parte do nosso corpo, é levantado um louvor grandioso a Deus, e ali já começam a manifestar a glória de Deus. E aqui esse convite é tão gostoso, né? Tão íntimo, particular. Vinde ouvir todos os que temeis a Deus. Eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Ele clamei com a minha boca e Ele foi exaltado pela minha língua. Em outra tradução, fala que eu gritei por ajuda e depois eu louvei com hinos. Gritei por ajuda. Gritei por ajuda, mas depois eu pude louvar e louvar e louvar com hinos. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendita seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Em outra tradução diz, louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Então, que louvado seja Deus, que tem nos ouvido todos os dias, ainda quando você está naquela situação de parecer que a oração não está sendo ouvida, que nunca vai acontecer, Ele está sempre ouvindo. Sempre. Você serve ao Deus onipotente, onipresente, perfeito, que é louvado 24 horas. E, por tua infinita misericórdia, ainda assim somos ouvidos por um Deus santo. Ainda quando não somos tão santos, ainda quando não estamos tão puros, ainda quando a prata oxidou, Ele nos ouve, Ele cuida, Ele nos limpa e Ele recolhe todas as orações. Então, Ele vai sempre te ouvir. Fique tranquilo, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, porque o tempo de louvar sempre vai chegar, sempre. Pode ser hoje, pode ser amanhã, o ano que vem, daqui 5 anos, mas vai chegar esse tempo
e vai chegar a glória, um tempo onde não será mais necessário nenhuma angústia, nem nada, apenas louvor eterno. Lá não tem tempo, então não posso falar nem que há 24 horas de adoração, porque lá não existe tempo, então vai ser louvor eterno ao Rei dos Reis, aquele que nos sustentou até aqui. E eu louvo ao Senhor Jesus por esta palavra. Obrigada, Senhor Jesus, por tua misericórdia. Que o Senhor fortaleça teu povo, Senhor Jesus, e nos dê força, pelo poder que é no teu sangue, de conseguir, Senhor Jesus, permanecer em nossas orações das nossas causas impossíveis, como foi louvado nessa noite, Pai. Guarda nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Amém.